Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre trauma, né? E tipos de trauma. Então, os traumas são vários tipos aí. Eu dividi para vocês aí, né? De acordo com, com os tipos aí, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos traumas, tá? Vamos falar um pouco sobre trauma de face, sobre trauma cranioencefálico, depois a gente torácico, depois abdominal, as fraturas e por aí vai. Então, são várias aulas aí que a gente vai falar sobre trauma, que é o que a gente atende dentro do pronto-socorro, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, o que vem a ser um trauma, né? O trauma é a agressão aos tecidos que formam o corpo humano, proveniente da ação de uma força deformatória que atua sobre eles. Então, qualquer tipo de pancada, né, que a gente sofra, né, que o indivíduo sofra, a gente pode classificar aí como trauma, tá ok? Então, assim, eu bati o meu dedinho na ponta do móvel, um trauma. Eu bati o carro e tive uma pancada no tórax, um trauma. Então, tudo que vem, né? Toda força, né? Toda ação de uma força aí que venha contra o nosso corpo, ok? Então, vai depender aí da intensidade e a duração da força que provoca. Então, vamos pensar. Existem os traumas leves, os moderados e os traumas graves, né? Então, existe um trauma isolado ou um paciente politraumatizado, que vem aí com vários tipos aí de lesões por conta de um trauma, tá bom? Então, o conceito do trauma é isso aí, ok? Então, a palavra trauma é mais comumente usada aí para descrever uma lesão corporal que é grave, súbita e inesperada. As causas mais comuns de traumas aí maiores são aí, né? Eu coloquei para vocês. O que mais acontece nos traumas aí, quando acontecem, né? Os traumas. Então, é uma coisa assim, é uma coisa súbita, inesperada. Ninguém espera, né? Que vai levar uma queda, que vai bater um carro, que vai bater o dedinho na ponta do móvel, né? Então, é uma coisa súbita e uma coisa que não se espera, tá ok? Então, os mais comuns aí que a gente pode falar, né? São os acidentes veiculares, que a gente vai pegar muito em pronto-socorro, tá ok? Vocês vão ver aí a hora que vocês forem, né, na, trabalhar lá no pronto-socorro, as meninas que já fizeram um estágio lá viram bastante, né? Então, os acidentes, os atropelamentos também, a gente tem uma grande, né, leva aí de pessoas que são atropeladas, então a gente considera como trauma também, ok? Os ferimentos por arma de fogo, também a gente, hoje em dia, principalmente hoje, né, gente, Sorocaba ainda é um pouco tranquilo quanto a isso, né, mas vamos pensar que vocês terminem o curso de vocês e vão morar no Rio de Janeiro, já pensou? A quantidade de pessoas que vocês vão pegar aí, né, vítimas desse tipo de trauma, então, ferimentos de arma de fogo, o ferimento por arma branca também, tá, que seria aí as facadas, né, então, também podem aí entrar como traumas, tá? As quedas de altura, de grandes alturas ou da própria altura, tá? As queimaduras, afogamentos e agressão interpessoal. Então, a gente tem aí, são os que mais a gente vai estar observando aí dentro do pronto-socorro, tá bom? Então, dentro desses tipos de trauma aí, a gente vai ver muito tipo de lesão, tá ok? Então, as lesões aí são inúmeras, tá bom? Então, esses traumas acabam causando aí vários ferimentos aí nesses pacientes, tá? Então, aí o trauma sobre a pele, né? Ferimento e contusão, tá? Ferimento é a abertura da pele e os demais tecidos, também chamado de solução de continuidade. Então, a gente tem, assim, a pele, ela é contínua. Quando tem algum ferimento que, né, abre aquilo, né? Então, você perde essa continuidade dessa pele, tá bom? Então, seria o ferimento, a abertura dessa pele, ok? Então, o ferimento aí pode ser tanto perfurante quanto cortante, pérfuro cortante ou abrasivo. Então, a gente tem
vários tipos aí de ferimentos, né, que vem aí do trauma, tá ok? Então, o perfurante eu coloquei para vocês aí, né? Vamos pensar um prego, alguma coisa que, um espinho, né? Então, é um ferimento perfurante. Você cortou aquela continuidade da pele, não tem, então, um ferimento perfurante seria esse aí que eu estou mostrando para vocês, ok? O cortante, tá? É aquele que, né, por arma branca, por exemplo, né, um corte que é feito aí pela arma branca, tá ok? Coloquei aí um exemplo para vocês aí, no ferimento cortante. E o pérfuro cortante, né? Aquele que, além de cortar, entrou, né? Então, você tem pérfuro, entrou e cortou, tá ok? Então, vamos pensar aí o que pode ser a entrada de uma lança, por exemplo, uma pessoa que vai subir aí numa grade, essa lança acaba entrando, né? Ela perfurou e cortou uma faca, né? Um ferimento por arma branca. Então, pérfuro cortante, tá ok? E o abrasivo, né? Eu coloquei aí para vocês aí, por exemplo, essa pessoa aí, ela ralou, né? Um ralado é uma queimadura, certeza aí que essa pessoa caiu de moto, né? E ralou esse braço todinho aí no asfalto, né? No chão. Então, um ferimento abrasivo aí, tá? É um exemplo para vocês aí. Então, 5 pontos chaves aí ajudam a entender a relevância dessa doença. Então, é uma doença, não adianta o paciente ele estar ali, né, naquele momento, precisando de atendimento. Então, é uma doença, tá? Então, o trauma é a causa mais comum de morte em pessoas com menos de 40 anos. E sua incidência deve aumentar nos próximos 20 anos aí. Por quê, gente? Mais carro nas estradas, né? A gente pode falar aí dessa população aí, né? Menos de 40 anos, vamos pensar em quedas, né? A gente falou sobre quedas de altura, são as pessoas que trabalham na construção civil, geralmente vocês vão ver bastante sobre isso, tá? Em pronto-socorro, pessoas que estão trabalhando acabam tendo algum tipo de queda aí, ok? Que mais? Deixa eu ver o que está acontecendo. Então, as pessoas que acabam caindo, o que mais que pode acontecer aí? As estradas, eu falei para vocês, a violência urbana, né? Essas pessoas que vão em festas, geralmente são pessoas que estão indo em festas e acabam aí com a violência, né? A violência interpessoal que a gente falou aí. Então, são as pessoas que mais aí acabam sofrendo aí com esse tipo, né, de doença, né? Vamos usar como doença. Então, é a doença que mais consome recursos médicos hospitalares em todo o mundo. Então, gasta-se muito, né, com os traumas hoje. Vamos pensar, gente, se fosse só o pronto-socorro, fosse só cuidar de doenças, né, doenças que não, tirando o trauma, ia ser super tranquilo. Então, a grande maioria das pessoas que procuram, né, o pronto-socorro é proveniente de trauma. E fora que o trauma também, ele acaba sendo aí a principal causa de morte e de incapacidade, né, gente? Se a gente parar para prestar atenção aí, o quanto se gasta? Vamos pensar, um acidente de moto, tá? O cara sofreu um acidente de moto, foi para o hospital com uma fratura exposta, né, na perna. Quanto se gasta com essa pessoa? O primeiro atendimento, com internação, com cirurgia, com a recuperação dessa pessoa, pense bem, né? E às vezes não fica bem, né? A pessoa nem, depois daquilo ainda fica com sequelas desse acidente. Então, é assim, é a principal causa de morte e incapacidade. Então, ele está presente aí no nosso atendimento, assim, muito, muito. Vocês vão ver só que é bastante, principalmente finais de semana aí, quando a gente trabalha em pronto-socorro, a gente vê muita coisa. Hoje, né, com as entregas, as motos, né, a moto, vocês vão ver que predomina aí, né, nessa assistência, e é o atendimento que mais é realizado. Então, por quê? Porque as entregas, né, são feitas entregas, a gente conhece aí os motoboys da vida, né, o jeito que eles andam, a correria que eles fazem.
porque eles precisam entregar as entregas precisam ser entregues no tempo certo, no horário certo, que corre ali. Então, vocês vão ver que tem muita, né? E é mesmo a principal causa de morte, a incapacidade, ok? Então, as guerras são fonte de mudanças consideráveis no atendimento de vítimas de trauma, no desenvolvimento de centros especializados. Vocês lembram a história de Florence, né? Que a gente falou bastante, que foi na guerra, né? Que ela foi lá ajudar na guerra de Crimeia, né? Que começou, ela acabou colocando, sistematizando o atendimento, né? Dessas pessoas. Então, geralmente, quando se tem uma guerra, acaba assim, tendo bastante mudanças aí, né? Bastante novidades nesse tipo de atendimento. Hoje, né? A gente, graças a Deus, tem pouca guerra aí, mas se vocês pararem para lembrar, né? A gente tem aí a Florence, a gente tem a Ana Nery, que foi e trabalhou nessas guerras que foram mudando aí, né? Desenvolvendo aí técnicas através dessas guerras, né? Então, a gente pode citar, né? Só para citar para vocês que essas mudanças acontecem através aí dessas vítimas, né? De traumas, aí acontece através aí dessas guerras, tá bom? Treinamento específico é condição indispensável para profissionais de saúde trabalharem com vítimas de trauma, pois é necessário conhecer as particularidades da doença, né? Então, é assim, gente. Eu acredito que tem aluna, né, que já fez aquele curso de APH, né, em outras escolas aí, né, que ajuda, né, a, a, a entender, a trabalhar, a treinar, né? Essas escolas treinam esses profissionais para fazer esse atendimento de uma forma sistematizada, uma forma correta, né? Dar condição para esses trabalhadores trabalharem com vítimas. Porque tudo que envolve trauma muda muito, né, gente? É assim, vamos pensar, uma pessoa teve um acidente, tá? Bateu o carro, só que ele está com uma hemorragia muito grave, tá ok? Então, o que eu faço primeiro? Eu preservo a cervical ou eu externo a hemorragia? Então, é assim, tudo você vai aprender nesses cursos, nesses treinamentos específicos. Mesmo quem trabalha em pronto-socorro, tá? Existem vários treinamentos, né? Geralmente a instituição fornece o treinamento para essa população, porque às vezes, gente, você está ali dentro do seu pronto-socorro, chega, né, uma vítima de trauma num carro pequeno e você precisa tirá-lo de lá, né, para que não cause mais sequelas para essa pessoa ou complique mais a situação dela, né? Então, a gente tem muito aí que aprender quando se fala de trauma. Por exemplo, vocês vão trabalhar, prestam concurso para trabalhar no SAMU. Como que eu vou começar a trabalhar no SAMU sem eu ter condição nenhuma, né, de trabalhar, porque eu não sei. Então, os cursos sempre são dados, então é preciso estar fazendo cursos, né, se atualizando na área para que possa fazer um atendimento correto aí, tá bom? Então, os mecanismos geradores de lesões graves no contexto aí são, né, as colisões de trânsito que eu falei para vocês, os atropelamentos, né, embora sejam crescentes os percentuais aí de agressão interpessoal. Então, a gente tem aí o trânsito, os atropelamentos e as agressões, como eu falei para vocês. Geralmente, as quedas, aí a gente pode encaixar depois, tá ok? Mas, em primeiro lugar, os acidentes de trânsito e atropelamentos, né? E depois, aí, a agressão interpessoal, tá bom? Os centros de trauma, né? Então, nas últimas décadas, aí, no mundo inteiro, a criação de centros de trauma melhorou a sobrevida dessas vítimas, né? Por que isso aconteceu, né? Por conta da evolução do atendimento pré-hospitalar, a maior qualificação profissional exigida nesses centros e o desenvolvimento de uma cultura própria relativa à doença do trauma e ao processo de treinamento nessa área. Então, de novo, a gente está falando aí de treinamento, ok? Quando você tem, vamos pensar, uma pessoa sofreu um trauma na rua e ele tem um atendimento já
adequado ali, né, no hospital, no extra-hospitalar, né, gente, antes de chegar no hospital ali, com certeza, né, ele vai ter uma melhor sobrevida aí por conta desse acidente, tá ok? Então, é assim, antigamente não existia o SAMU, né? O SAMU é novo. Então, antigamente, a pessoa tinha, eu até falei para vocês em sala de aula, né? Que a moça foi estender o tapete, entrou a lança no tórax dela, aí a pessoa que foi socorrer puxou essa pessoa, tirou a lança, ela da lança e levou para o pronto-socorro. Chegou lá, com certeza, ela não, né, ela não sobreviveu. Se tivesse um atendimento especializado, vamos pensar, peraí, não mexa na vítima, tá ok? Vamos chamar o bombeiro, porque ele vai serrar essa grade, né, vai serrar essa lança e levá-la com a lança no local. Então, é assim, o atendimento pré-hospitalar é super, super importante aí, né? Para que essa pessoa tenha uma sobrevida aí melhor, ok? Ou a qualificação do profissional que trabalha ali naquele centro de trauma para ser rápido, para entender rápido o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Por exemplo, um trauma abdominal, tá? Vamos pensar num trauma abdominal. A pessoa está indo de carro, tá? No banco de trás. Ele tá, e o banco de trás é aqueles carrinhos antigos que no meio é o cinto abdominal, não é um cinto de 3 pontos, tá? É um cinto abdominal. Só que ele está atrás, o carro bateu, e só que o cinto estava um pouquinho para cima. E essa pessoa chega no pronto-socorro, não, eu tô bem, eu tô bem. Tá, mas não, você estava no acidente. Não, mas eu tô bem, eu tô bem. Quando você olha aquela mancha, aquela marca no abdômen da pessoa, né? Por conta do trauma que sofreu por, por conta do cinto, tá? Vamos lá. Essa pessoa começa a fazer uma hipotensão. Opa, o que está acontecendo? Começa a suar, começa a ficar molinho. Opa, pode ser o quê? Uma hemorragia interna. Então, o profissional que trabalha ali, ele tem que ter esse olhar, tá? Por menor que seja o trauma, ele tem que entender o trauma para que ele possa prever um atendimento e fazer um atendimento adequado. Então, esses centros de trauma aí trabalham dessa maneira, com pessoas bem treinadas, tá? É o que eu falei para vocês. Sempre atualizando aí concursos, para que essa pessoa esteja sempre, né, atendendo de maneira adequada aí. Então, a importância desses centros de trauma aí, tá? Então, as causas de traumas e tipos de traumas aí. O acidentes veiculares e atropelamentos inclui todo tipo de veículos que trafegam na via pública, né? Então, pode ser moto, bicicleta, patinete, carro, o que for, né, gente? Tudo, todo tipo de, que a pessoa esteja usando. Então, né, de veículo, inclui aí como acidentes veiculares, tá? Durante muitas décadas aí, esse tipo de lesão era preponderante. Os atropelamentos, diferentemente de outras lesões, acometem a faixa mais idosa da população. Por quê, gente? Né? Então, os idosos eles são acabam sofrendo mais atropelamentos, até por conta das limitações, né? Lembra lá que a gente falou na saúde do idoso? Diminui a visão, diminui a audição, os movimentos são mais lentos, então eles não conseguem ter aquela coisa que a pessoa mais jovem, né, tem. Está vindo um carro em minha direção, eu pulo, né, dou um pulo para trás. O idoso não consegue, ele é tudo mais lento. Então a população idosa, ela acaba sendo aí que é mais atingida aí por atropelamentos, tá? Hoje, principalmente aí, né, com esse tanto de carro na rua, né, e os idosos saindo, então as pessoas idosas aí acabam sendo as mais atingidas aí, ok? Então, esses eventos estão relacionados com um tipo de trauma confuso, né, aquele onde o instrumento que atinge a vítima é contundente, soco, pau, pedra e etc. Nesses casos, as lesões aí podem ser, né, quando se tem uma pancada, né, um trauma contuso aí.
Pode ficar só vermelho, né? Ficar naquele momento, bateu, né? Levou um soco, fica só vermelho. Pode ter uma vermelhidão acompanhado de edema e equimose, tá bom? Que são aquelas marquinhas, aqueles pontinhos vermelhinhos, sangramento aí por conta da cacetada, né? Que levou. O hematoma ou escoriação, né? Ou pode ter ferida de bordas caracteristicamente irregulares. Por exemplo, uma pedrada, tá com uma pedrada, né? Ela não vai cortar como se corta com uma faca, ela fica toda irregular. Dá um trabalho para fechar esses cortinhos, né? Às vezes eles são em V, eles são em L, então são lesões aí que dão um pouquinho de trabalho para fechar, né? Para o médico poder suturar aí. E assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tem que entender, por exemplo, uma mulher, vamos pensar numa mulher, chega com o olho roxo, né? Diz que caiu da escada. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu estou no pronto-socorro, eu estou ali. E eu não sou nenhuma ignorante. Então, isso aqui é um soco, né? Então, ela pode estar sendo agredida, é hora de ajudar essa vítima, né? Um idoso, ele pode ter levado um soco, uma pedrada, uma paulada de alguém, falar que caiu, porque ele não pode tá falando, né? Porque a pessoa falou assim, eu vou levar você no médico, mas você não vai contar que eu que tenho em você. Então, essas coisas é bom a gente entender um pouquinho para que a gente possa tá tendo uma ação correta aí. Olha, isso aqui não está com cara de queda, isso aqui está com cara de um soco, né? Então, a gente precisa averiguar e, às vezes, até acionar a polícia militar, o conselho tutelar, alguém. Então, é importante, né, que a gente entenda, que a gente saiba que tipo de lesão, pelo tipo da lesão, que tipo de trauma que aconteceu ali, ok? Então, o trauma de face aí, né? Afeta milhares de indivíduos, sendo a terceira causa de morte no Brasil. Né? Nesse contexto, encontra-se o trauma de face, acometendo entre 5% a 8% desses pacientes. Então, a gente acha que um trauma de face é só um trauma de face, né? Levou um soco no rosto e caiu, tá? Então, foi só um soco. Não foi só um soco. A partir do momento que você acaba, chega um paciente com um soco, né, no rosto, ele pode ter lesões graves aí que a gente não está vendo ali naquele momento, né? Ele pode estar desmaiado e quando a gente vê esse trauma aí na face causou uma coisa bem grave e esse paciente acaba indo a óbito, tá? Então, as causas aí, né? A violência urbana, que eu falei para vocês, geralmente aí esses pacientes com traumas em face aí é por conta de socos, né? De brigas, pancadas, tá bom? Os acidentes de trânsito também acabam entrando aí. As quedas e acidentes esportivos, tá? São as causas que mais acomete aí essa população de pessoas que acabam levando trauma em face, tá? Lembra que a gente falou lá que abaixo de 40 anos, né? Então vamos pensar, violência urbana, a gente está falando aí de festas, claro, gente, não estou falando que necessariamente, né, é essa população, mas a população que é mais acometida. Por conta de quê? De festas, de bar, né, ir em bar. Então, geralmente é essa idade, né? O acidente de trânsito, aqueles que dirigem, né? As quedas, o que eu falei para vocês, dos tombos, a pessoa que está trabalhando aí. Então, são as pessoas mais acometidas aí, tá bom? A incidência, né? O traumatismo facial ocorre mais em jovens e seus efeitos dependem da energia, né? Depende do que levou ali, do vetor de impacto e duração desse trauma, tá? Causando ferimentos leves, com lesões no tecido mole e dentes, desde simples fratura dentária até a avulsão completa. Ou quando, né, leva aquele soco ou aquela pancada no rosto, acaba aí tendo uma fratura desse dente ou a retirada completa, né? Perde-se o dente aí, né? Os casos mais graves, que são as fraturas dos ossos da face, né? Então, seria a fratura de mandíbula, da maxila, do nariz, zigomático e órbita.
tá? Geralmente acaba dando aí, né, tendo aí esses traumas e causando a fratura desses ossos. As mais leves aí a gente pode falar que seria aí, né, a dos dentes, e já as graves aí a gente conhece como essas fraturas. Gente, lembrando, um paciente com trauma em face e pronto-socorro, tá? Vamos pensar, a pessoa chegou no hospital, no pronto-socorro, com uma fratura de nariz. Isso sangra muito, tá? O nariz, quando se fratura, sangra muito. Vamos pensar que esse paciente desmaiou, tá ok? E esse sangue foi para dentro, tá? Ele engole esse sangue. Às vezes ele pode morrer até asfixiado por conta do sangue que saiu desse nariz, tá ok? Então, sempre atento, não é só uma fratura de nariz. Tomar cuidado com esse paciente, tá? Se possível, lateralizar e estar sempre atento a ele naquele momento ali, porque ele pode ir a óbito por uma fratura de face que, né, por uma fratura de nariz. Nossa, morreu porque fraturou o nariz. Não, ele morreu porque ele fraturou o nariz, ele foi para o pronto-socorro e ele asfixiou com o sangue que estava indo porque o técnico de enfermagem não estava observando. Às vezes, vamos pensar, ó, não precisa nem ter desmaiado. Uma pessoa, né, que está alcoolizada, caiu e deu com o nariz no chão, ok? Sangrando o nariz muito. E ela está alcoolizada, tá? Só que a pessoa bêbada dentro do pronto-socorro enche o saco, mas tem que estar observando, porque, ó, ele está alcoolizado, ele já está com dificuldade aí, né, de se movimentar, aí ele fraturou e aquele sangue indo, quando a gente vê, perdeu o nariz, perdeu o paciente, né, por uma fratura do nariz. Então, sempre estar atento. Estar no pronto-socorro, gente, é trabalhar o tempo todo em atenção. Não podemos deixar nada passar, porque quando a gente vê, já foi, ok? Então, a gente tem que estar sempre esperto ali, tá? O diagnóstico, né? Quando essas fraturas não são tratadas adequadamente, podem ocorrer complicações aí, como infecção, tá? Dor crônica, visão dupla permanente, alteração da posição do olho. Então, é assim, são coisas básicas. Como que a gente vai fazer o diagnóstico disso? O médico vai fazer lá o raio-x desse paciente, ou uma tomografia, né, que seja um raio-x, uma tomografia. O raio-x ele consegue fazer um diagnóstico. É meio complicado, é difícil, os ossos da face é meio complicado de você ver uma fratura, mas consegue se ver, tá ok? Então, faz o diagnóstico, aí sim ele vai entrar com um tratamento adequado, porque senão a pessoa que sofreu aquela fratura vai ficar aí, né, com complicações graves aí, tá? Vamos pensar, pense bem, uma visão dupla permanente, uma pessoa andando com visão dupla, né? Então, é complicado, né? Uma alteração da mordida, dificuldades na mastigação, né? Mandíbula, fraturou mandíbula e não teve um tratamento correto, vai ter problemas aí, né? Essas dificuldades. Então, por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são de fundamental importância. Então, é assim, deu com o rosto, teve um trauma no rosto. Então, é assim, o médico tem que ter muita atenção, tá ali com hematoma, tá com edema importante, né, em região da órbita, por exemplo, né? Então, dá atenção àquela região, porque às vezes tem uma fratura, o médico deixa passar, só vai perceber quando tiver aí o paciente tiver voltar e falar, olha, eu não estou conseguindo enxergar, eu estou vendo 2, né? Então, é complicado aí. Então, a gente precisa estar sempre atento a esses pacientes, ok? Que seriam aí. Então, a parte mais importante aí das fraturas da face, gente, é a gente, dentro do pronto-socorro, é a gente estar atento a sangramentos, tá? Porque esses sangramentos aí, a gente pode perder o paciente, né? Por conta que eu falei para vocês, da broncoaspiração aí desse sangue, tá bom? Então, o trauma crânioencefálico, vocês sempre ouvem falar aí que é o famoso TCE, né? Então, ele é causado por uma agressão ou uma aceleração ou desaceleração de alta intensidade no cérebro, que está ali dentro do crânio, tá? Esse processo causa comprometimento estrutural e funcional do couro cabeludo, crânio, meninges, encéfalos
ou de seus vasos. Gente, então é assim, pancada na cabeça é grave, é grave. A qualquer que seja, pode ser uma pancada pequena? Pode ser uma pancada pequena. Porque assim, a gente não está vendo, a gente não tá vendo o que aconteceu lá dentro. Bateu a cabeça, não teve fratura, não teve hematoma, nada. Mas e lá dentro? E os vasos? E o encéfalo? E as meninges? Como que está ali naquele momento? Tá ok? Então, é sempre preocupante, tá? Então, a gente sempre vai ter que estar observando. Já tive paciente que chegou um tombo besta com a moto parada, caiu, bateu a cabeça no meio-fio. Chegou conversando. Foi até o raio-x, no raio-x ele parou e morreu, tá? Então é assim, o TCE, traumatismo crânioencefálico, sempre a gente pode considerar que é grave, tá bom? Então, é um trauma que não apresenta origem degenerativa ou congênita e pode causar diminuição ou alteração da consciência, resultando em alterações que afetam diretamente o funcionamento físico, cognitivo, né, que seria a memória, aprendizagem, atenção, comportamental ou emocional. Então, a gente tem que saber, espera aí, o paciente chegou, ele teve uma queda e bateu a cabeça. Ele está alcoolizado? Porque ele está confuso. Ele está alcoolizado? Ele não está alcoolizado? Ele fez uso de algum medicamento? Ele fez uso de algum tipo de droga? Então, a gente precisa estar sempre atento a esse paciente e estar pesquisando, tá? Né? Investigando, porque se aquilo que ele está apresentando naquele momento, né? Aquela alteração da consciência é por conta do trauma ou é por conta de alguma coisa que já estava acontecendo. Às vezes chega o paciente ali super confuso, né? Que bateu a cabeça, mas ele já era confuso. Então, a gente tem que estar sempre investigando aí como que está esse paciente. Dentro do pronto-socorro, né? É só novidade, né, gente? Porque às vezes, nossa, o que está acontecendo? Ele está agressivo, ele é agressivo ou ele está agressivo, né? Então, bem, o TCE é complicado de tratar, né? De observar, né? Então, o traumatismo craniano é a principal causa mundial de morbimortalidade em indivíduos com idade inferior a 45 anos e atinge mais comumente a faixa dos 15 aos 24 anos, tá bom? Isso são estudos aí que foram feitos, tá? Então, a grande maioria desses pacientes com traumatismo crânioencefálico aí é nessa idade, tá bom? É o trauma mais predominante no sexo masculino e compromete os homens 2 ou 3 vezes mais que as mulheres. Então, a grande maioria aí dos homens, né, que sofrem esse tipo de trauma, tá bom? Nas vítimas de trauma, o TCE está presente em 40% desses indivíduos, 20% acabam falecendo no local ou nas primeiras 24 horas de internação e 80% na primeira semana após o acidente. Então, assim, o índice de morte é muito grande, né, nesses pacientes vítimas de TCE, principalmente os TCE graves da vida aí, né, a gente está falando aí de acidente automobilístico, né? De quedas, Vocês vão ver, gente, é assim, o pronto-socorro, a grande maioria, né, são esses pacientes, seriam traumas aí crânioencefálicos, tá? Lembrando, gente, que qualquer pancada na cabeça a gente vai tratar como trauma crânioencefálico, tá? Leve, moderada ou grave, tá? Leve, moderada ou grave aí, ok? Lembre-se, sempre é um TCE, sempre a gente vai falar que é um TCE, e sempre observação, tá? Então, no Brasil, a incidência de TCE vem crescendo a cada dia, são mais de 100 mil vítimas fatais, estimando uma morte para cada 3 sobreviventes, olha só, é bastante, tá? E os indivíduos que sobrevivem, muitas vezes, acabam evoluindo para sequelas graves. Então, a gente tem um exemplo, né? As meninas que foram na clínica lá dos lírios lá comigo, tinha o senhor, lembra? Vocês viram lá? Tinha o senhor que tinha uma pancada na cabeça, né? Então ele tinha aquela sequela, ele, assim, a parte cognitiva dele era perfeita, porém ele tinha
né, problemas na parte motora, vai depender aí aonde foi essa pancada, né? Então, vocês vão, quem foi se lembra do senhor lá. Então, as pessoas podem ficar com sequelas aí bem graves por conta, né, desses TCEs, né? Os traumas em geral no país representam a principal causa de morte em crianças e adolescentes, né? Sendo que nas crianças o traumatismo crânioencefálico está presente na maioria delas e representa em torno de 75% das mortes. Então, a gente falou sobre criança, sobre parada em criança, né? Engasgue, né? A gente falou das crianças engasgadas, mas o TCE é bem presente aí também na morte de criança. Lembra lá, né? Criança é muito difícil parar. Se parar, ela acaba indo a óbito. Então, a gente tem o TCE aí também, né? Levando bastante criança aí, ok? Então, as causas, né? Então, o TCE tem como causa aí acidentes de trânsito, né? Que a gente falou, as quedas, agressões, lesões por arma de fogo também entra, tá? Catástrofes, esportes, entre outros. Então, tudo que, né? Que, 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 que leva a pessoa a ter uma pancada na cabeça entra aí como causa, tá bom? Então, dentre esses o acidente de trânsito são os principais causadores de trauma crânioencefálico, tendo uma porcentagem em torno de 60% a 70%. Além disso, observou-se que os acidentes envolvendo o trânsito foram os principais responsáveis por causar invalidez após traumas mecânicos na última década no Brasil. Então, a gente sabe aí, né, de novo, um acidente aí de trânsito presente, né? Principalmente, gente, infelizmente, principalmente as motos, tá? Aqui em casa eu falo que eu sou totalmente contra a moto, né? Porque eu tenho pavor de moto. Então, por quê? Porque eu trabalhei um tempo em pronto-socorro e a gente percebe que a grande maioria das pessoas que vão a óbito aí por conta de TCE, né? As pessoas que dão entrada por TCE são por queda de moto mesmo, ok? Existem outros acidentes? Existem, claro, queda, já peguei muita queda, mas a moto, acidente de moto predomina, gente. Então, é assim, o acidente de trânsito aí, a gente está vendo, né, que 60%, 70% desse problema aí, né, dessa doença, né, desse trauma, é por conta aí de acidente de trânsito, tá? E a gente pode falar que a moto aí está presente na grande maioria, né? Então, a gente tem 3 tipos aí, né? Que seria o trauma craniano fechado, tá? O trauma com abaulamento no crânio e a fratura exposta aí, ok? Então, eu coloquei para vocês, tá? O trauma craniano fechado, né? É quando tem uma fratura sem desvio na estrutura óssea, por não apresentar ferimento na calota craniana. Então, a gente tem uma rachadura. Vamos pensar, está rachadinho ali o crânio. Coloquei ali um exemplo para vocês, né? Um raio-x ali, até de uma criança, né? Que bateu a cabeça e teve uma fratura aí, né? Sem desvio da estrutura. Então, rachou, tá bom? Bateu por conta dessa pancada, rachou aí o crânio da pessoa, tá bom? A fratura com abaulamento, né? O osso fraturado se encontra afundado no crânio, podendo causar compressão ou lesão cerebral. Esse é um pouquinho mais grave, ok, Então, vamos pensar. Você tem a estrutura óssea ali, né? Que é para proteção, lembra que ela protege tudo? A partir do momento que você tem um afundamento de crânio, quando chega para vocês um paciente, tá? No pronto-socorro, com afundamento de crânio, fica atento, porque com certeza ela tem compressão ou uma lesão cerebral importante, né? Porque começa a apertar. E além, lembra da pancada? O trauma vai causar edema. Deu a pancada, edema ou algum sangramento. Sangrou lá dentro, né? Virou um hematoma. O hematoma começa a apertar o cérebro. Então, começa a causar aí a compressão, né, cerebral aí. Então, é super grave, é uma fratura grave, tá ok? É um TCE grave quando se tem aí um problema aí de abaulamento, né? A fratura com abaulamento. Seria aí, né? Afundamento craniano. Vocês vão pegar, a gente pega bastante disso, seria aquelas pancadas bem fortes, tá? Quando cai de uma altura grande, né? E bate aí a cabeça, tá bom? Na fratura exposta, né? Geralmente ocorre uma laceração do couro cabeludo,
né? E músculos pericrâneos, tá? Existindo comunicação direta entre a parte externa do crânio com o parênquima cerebral, tecido responsável pela função cerebral. Aqui eu coloquei para vocês, né, um ferimento aí, né, com uma fratura. Esse aqui não tem exposição, mas muitas vezes, quando você tem uma fratura exposta, você vai ter a exposição da massa encefálica, tá? Você percebe ali na fratura, claro, o paciente é super grave, gente, é um paciente bem grave, tá ok? Que tem, porque ele já está perdendo, né? Ele perdeu aí massa encefálica. Então, a gente começa a perceber na fratura, chegou, fratura aberta, a gente, a hora que vai limpar esse local, a gente começa a perceber pedacinhos, né? Do encéfalo ali que já está sendo perdido. Então, paciente grave, que certamente já vai ser encaminhado aí para um hospital, né, para o centro cirúrgico, para fazer a exploração aí do que aconteceu ali naquele momento, tá? Então, é bem grave, tá? No momento, chegou o paciente, TCE, com uma abertura, né, com uma fratura exposta aí, limpar, naquele momento, fazer uma limpeza, fechar, né, e encaminhar esse paciente. Não tem muito o que fazer por esse, tá ok? Às vezes, assim, o raio-x vai ser realizado porque precisa de um exame para estar encaminhando esse paciente para outro lugar, mas é tudo muito rápido aí nessa situação, bom? Então, o tratamento do TCE, né, inicia na cena do trauma, que exige, nesse momento, organização e conduta de qualidade. Lembra que eu falei para vocês, não adianta, tem que começar bem ali, tá bom? Então, é importante que ocorra transporte correto da vítima e uma admissão adequada no hospital. Então, TCE, o que eu falei para vocês, observação, gente. Chegou ali a pessoa, está confuso, está sonolento, então eu tenho que estar observando ali aquela pessoa, tá? Para que eu possa fazer um atendimento adequado, tá? Esses passos aí vão contribuir para a realização de um diagnóstico correto, estabelecer um prognóstico e uma conduta terapêutica eficaz e de qualidade. Então, chegou, por exemplo, quem ouve, aposto que não deixa dormir, a criança bateu a cabeça e não deixa dormir. Tá, não deixa dormir, por que, que a gente não deixa dormir a criança? Porque a gente precisa ver como que tá, se ela está consciente, né? Como que tá, se ela está bem, se ela está organizada, né? De repente, se ela tá confusa ou não está. Então, se ela dormir, a gente não vai conseguir fazer essa avaliação, ok? Então, é assim, chegou no hospital, chegou no PA, a criança fez chegou com TCE, fez raio-x, encaminhou para observação, ela vai dormir, isso é fato, porque ela está cansada, ela chorou, ela bateu. Então, deixa ela dormir, mas pede para a mãe acordar a criança de vez em quando para conversar com essa criança, observar convulsão. Lembra que a nossa criança, nós falamos lá na outra aula, que a criança ela convulsiona antes de parar? Então, observar sinais de convulsão, né? Então, ela vai ficar 12 horas ali de observação, mas não vai ficar 12 horas sem dormir, né, gente? Então, sempre está observando. Então, esse atendimento ali de qualidade vai fazer com que esse paciente tenha um prognóstico bom, né? Que tenha, né? Ali no pronto-socorro, que tenha um tratamento aí, uma terapêutica eficaz, ok? Então, inicialmente, o tratamento será clínico, ou cirúrgico aí, né, em seguida. Após o quadro clínico, o paciente se estabilizar, começarão as terapias para reabilitação. Então, a gente tem lá, fez o tratamento clínico, pensa lá, bateu a cabeça, essa pessoa tem uma lesão cerebral, tá? Um edema cerebral. Então, vai tratar primeiro esse edema cerebral, clínica, né, com medicamentos, né, dentro de uma UTI, para depois fazer a cirurgia, né, para depois continuar a reabilitação, ver o que ficou ali, né, de sequela, para fazer a reabilitação dessa pessoa, tá bom? Então, pacientes com TCE são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, né, que vai incluir aí médico, fisioterapeuta, a equipe de enfermagem, tá? Aqui estava só enfermeiro. Eu falei, opa, peraí, o enfermeiro não. Então, seria a equipe toda, tá ok? E vocês fazem parte dessa equipe. Então, a equipe está junto ali, os psicólogos,
os terapeutas ocupacionais e o fonoaudiólogos. Então, dependendo do tipo de TCE, esse paciente vai precisar de todos esses profissionais trabalhando por ele, tá? Então, a abordagem do tratamento deve ser global, tendo como objetivo alcançar o maior grau de funcionalidade, proporcionando a esses indivíduos maior nível de independência e qualidade de vida. Então, é assim, dependendo do trauma que essa pessoa sofreu, ela vai precisar de todos esses tratamentos, de todo mundo aí, né, de todos esses profissionais, para que ele possa ter uma vida mais perto da normal, se ele sequelou, tá bom? Você tem uma qualidade de vida. Às vezes eles podem ficar com problema motor, pode ficar com problema cognitivo, ele pode ficar com um monte de problema aí, né, que esses profissionais vão auxiliar, né, na fala, né? Então, ele vai precisar de atendimento por um bom tempo. Por isso que a gente falou lá no começo, que é um atendimento muito caro, né? As vítimas de trauma aí é caro, é um paciente que é complicado, tá bom? Então, assistência de enfermagem aí para esses pacientes, tá? Então, nas primeiras 48 horas pós-TCA, a equipe de enfermagem deve estar atento ao score de Glasgow, né? Que eu falei para vocês, sempre está aplicando aí a escala de coma de Glasgow, tá? Ao padrão respiratório e aos níveis de pique, né? Que seria a pressão intracraniana, tá? Porque tem lá, o paciente sofreu um trauma, foi até o pronto-socorro. No pronto-socorro, mandaram para o centro cirúrgico para instalar o pique, instalaram o pique e voltou, porque não tem vaga no UTI, voltou. Então, a gente vai ter que estar observando aí como que está a pique, tá? Sendo que a normal é menor de 10 mmHg, tá? Já que uma elevação da pique, a maior de 20, né? Em um paciente em repouso, por mais que alguns minutos, está associado a um aumento significativo da mortalidade. E essa atenção da enfermagem permite intervir rapidamente, evitando complicações. Fiquem tranquilas que a gente vai falar sobre PIC depois, tá bom? Nas outras aulas. Vocês vão entender o que vem a ser a PIC, tá? Tem até fotinho aí da PIC, tá? Então, o que mais? Manter vias aéreas pérvias, quando necessário. Aspiração orotraqueal para manter a boa oxigenação. Manter acesso venoso calibroso ou catéter venoso central para qualificação da quantificação da volemia. Realizar balanço hídrico de 6 a 6 horas. Imobilização da coluna até descartar trauma raquimedular, né? Colar cervical, prancha rígida, imobilização em bloco. O paciente vai chegar no pronto-socorro, às vezes um TCE não muito grave, tá? O paciente está consciente. Ele vai chegar para vocês com o colar cervical em pranchas. E ele vai falar, não, me tira daqui porque eu estou bem, me tira daqui. Gente, acalmar esse paciente até certificar de que não teve nenhum trauma aí raquimedular. Porque se esse paciente retira o colar ou nós retiramos da prancha, né? É complicado, pode complicar a vida desse paciente. E a mobilização em bloco, né, que a gente já fez no laboratório, mas a gente faz novamente. A gente vai pegar essa prancha e vai aprender como colocar essa prancha, fazer essa movimentação lá no laboratório, ok? Então, nunca retirem o colar antes, isso daí é sério, antes de ter um diagnóstico, antes do médico escrever na ficha que pode ser retirado esse colar. Não retire. Aí, se o paciente retirou o colar, anota-se, tá? Cliente retirou o colar cervical, né? Então, é assim, não tirem o colar e a prancha, precisam ficar até, né, descartar aí um trauma raquimedular, tá bom? Realizar a manutenção da pressão arterial aí, né? Passagem de sonda nasogástrica para descompressão gástrica, para que esse paciente não vomite naquele momento. Ele já teve uma batida, ele vai ter ânsia de vômito, para que ele não vomite no, né, broncoaspire. Mas em caso de lesão facial, se a pessoa tiver alguma lesão na face ou aí um trauma de base de crânio, tá, confirmado ou suspeita, tá bom?
não passa nasogástrica, deve ser feita orogástrica, vai ser passado pela boca, tá? Porque vocês, passando a sonda nasogástrica, né? Nasogástrica pode aí estar complicando tudo a vida desse paciente, né? Então, não passe. Se tiver, né? Lembrem-se disso. Isso daí é muito importante. Às vezes cai até em prova de concurso, tá bom, gente? Se o paciente tiver lesão facial ou trauma de base de crânio, jamais passo sonda nasogástrica, tá? Sempre orogástrica, ok? Então, realização aí da sondagem de vesical de demora, né? Para fazer esse controle hídrico, a gente vai ter que fazer. Controle de glicemia capilar na admissão e de 3 em 3 horas, a gente precisa estar avaliando aí a, a glicemia desse paciente, tá bom, gente? Então, é assim. Trauma de face e trauma de crânioencefálico, é isso que eu tinha que falar para vocês, tá? A próxima aula a gente vai continuar aí com os traumas e vai seguindo aí, tá bom? De acordo com o que for passando aí, a gente vai falando dos traumas, tá ok, gente? Então, por hoje, o que eu tinha que falar era isso. Até a próxima aula.